Olá, minha gente, sou Robson Pinheiro aqui mais uma vez com vocês, dando prosseguimento ao nosso Master em Apometria. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero essencial, baseado na nossa experiência em nossas instituições, no atendimento de apometria aos consulentes que vêm atrás de solucionar suas diversas questões. É muito comum a gente, nos grupos de apometria, a pessoa chegar e encomendar uma apometria para si, né? A pessoa chega e fala assim, eu quero me submeter a uma sessão de apometria. E muita gente acaba, se submetendo ao pedido do consulente. Eu considero isso muito complicado, é como se o doente, um enfermo, chegasse para o médico e falasse assim, eu quero fazer uma cirurgia no meu pâncreas. Ou a mulher falasse, eu quero fazer uma cirurgia agora no meu coração, porque está assim, sem que se submeta a um tratamento. E, em geral, não é o paciente que encomenda o tipo de tratamento. Isso em lugar algum. A pessoa que vem procurar, principalmente envolvida com questão espiritual, ela não tem condições de definir qual tipo de tratamento para ela, primeiro porque ela já está doente, é um doente espiritual, que está com o psiquismo adoecido, com a mediunidade adoecida, ou um adoecimento em cada área ou em determinada área. Então, como que a pessoa, em processo de adoecimento, ela vai requerer um determinado procedimento que nem ela domina, e que ela tem leves informações e algumas informações alguma. Bom, sob esse aspecto já é complicado. Porém, se nós pensarmos em que os trabalhadores da reunião de apometria e o dirigente vai imediatamente ceder à vontade do consulente, aí é mais complicado ainda. Então, significa que qualquer pessoa que chegar e pedir uma apometria, você vai fazer. E isso não é desse jeito. A apometria é um procedimento, que precisamos ter ética. Existe um comportamento para isso. E, além de ser uma técnica de abordagem de processos complexos, de obsessões complexas, não são todas as coisas, todos os problemas que são para ser abordados na apometria. E aí eu acredito que seja um erro grave da parte de muita gente, que qualquer situação quer levar para a apometria, Pois bem, o que nós vamos falar com vocês aqui é o resultado de anos de trabalho, desde 92, estudando e trabalhando intensamente e posteriormente com as ferramentas da apometria. Primeiramente, é necessário você conhecer para depois avaliar qual é a indicação mais apropriada para aquele consulente. E a grande pergunta é, será que tem um remédio que serve para tudo? E é lógico que não. A apometria não é uma panaceia que sirva para curar todo tipo de problema, principalmente aqueles que a pessoa adoecida acha que deve ser submetida. Então, já começamos por aí, no que eu disse antes. Uma pessoa que está em processo de adoecimento, ela jamais pode fazer em si mesma um diagnóstico de certeza. Como que eu vou eu mesmo diagnosticar? Por mais que você procura no Google, ou onde quer que seja, mas a pessoa já está comprometida energeticamente, espiritualmente e até mesmo com as suas companhias espirituais e criações mentais doentias. Se ela está nesse processo, então jamais ela pode fazer em si própria esse tipo de conclusão que a gente encontra somente numa anamnese, numa avaliação detalhada. Ela está doente e tem que se colocar neste papel. Pois bem, a partir daí desta realidade, nós temos dois caminhos que são aconselhados a pessoa fazer, ou ao dirigente espiritual, ao dirigente da reunião de apometria, e por que não dizer, aos médiuns. O primeiro deles, nós trabalhamos na casa de Everilda Batista de uma maneira bem interessante e até hoje não tem, de forma alguma, nós não tivemos problemas com esse tipo de avaliação.
né, que eu vou falar a respeito da orientação espiritual. E é lógico que quando eu falo do modelo que nós temos aqui, que talvez nem possa servir para você, mas é aquele que tem funcionado para nós, eu estou falando de uma estrutura que existe em nossas instituições, em que não temos somente a apometria como única ferramenta. Ao contrário, a apometria é uma das ferramentas e uma das possibilidades de tratamento. Nós temos o magnetismo, a bioenergia, nós temos as evocações dos espíritos em reuniões apropriadas, nós temos a abordagem através dos pais velhos e de caboclos com os tratamentos adequados e temos uma série de outros tratamentos, como o próprio tratamento médico espiritual, nos quais a pessoa pode se encaixar de acordo com a orientação. Então eu falei de dois tipos de orientação. O primeiro, então, como que funciona em nossa casa? Temos às quintas-feiras uma reunião pública em que se recebe as pessoas e não é uma reunião cheia de muita gente, porque o objetivo não é doutrinar as pessoas, mas passar informações sobre a responsabilidade das pessoas com vista à programação espiritual de cada um. Então é algo feito para todas as pessoas de todas as religiões, quem procurar. Nesta reunião, então, ocorre um outro evento, que é a psicografia. As pessoas que pretendem uma orientação espiritual ou que querem se submeter a um tratamento, passam por esta reunião de psicografia. E aí sim, os espíritos indicam para a pessoa, através da escrita, qual o melhor tratamento para ela. E após essa indicação dos espíritos, é que a pessoa, em geral, é indicada para o tratamento. Ela vai ser acolhida no tratamento. Agora, veja bem, em geral, e aí nós veremos isso num vídeo à parte, o ideal mesmo é que a pessoa, antes da apometria e após a apometria, ela passe por um tratamento magnético ou bioenergético para liberar a pessoa de certas amarras, de certas ligações espirituais, que na sua grande maioria já pode ser solucionada mediante o magnetismo, o passe magnético. Eu não estou falando do passe humano espiritual, do passe misto, que normalmente se vê nas casas espíritas. Existe, então, uma técnica apropriada para o passe magnético. Então, a maior parte das pessoas que irão fazer a apometria, antes de serem atendidas, passam por uma série de passes que nós chamamos de tratamento magnético. Isso porque ela precisa liberar a aura dela, o duplo etérico, né, o perispírito ou o corpo espiritual, de uma série de fluidos que mantém tal pessoa, se ela estiver num processo obsessivo, ligada ao obsessor e vice-versa. No tratamento magnético já é desligado isso tudo. Tem técnicas apropriadas para isso. E muitas vezes, depois dessa técnica, a pessoa nem precisa passar pela apometria. Mas vamos dentro do que a gente está falando. A pessoa, então, após o tratamento magnético, ela está mais predisposta a passar pela apometria e já com as suas energias com certa harmonia, o que facilita, inclusive, para os orientadores espirituais e evolutivos fazerem um rastreamento magnético das companhias espirituais do consulente, da pessoa ou do sujeito que vem buscar ajuda. Então aí ela passa pela apometria, mas temos que considerar que após isso ela precisa de ter o quê? Um acolhimento, um acompanhamento. Né? Pois bem, primeiro passo é este, né? Que é uma das formas que nós temos e que é muito segura para determinar se a pessoa precisa ou não ser submetida a uma sessão de apometria ou se ela precisa ou não passar só por um tratamento médico espiritual ou se ela precisa de outro tipo de tratamento. Veja bem, torno a repetir para vocês,
considero o fato de que em nossas instituições nós não trabalhamos apenas com apometria. A apometria está associada a outros instrumentos de trabalho. Temos que ter em vista que algumas casas não têm esta orientação espiritual, às vezes por falta de segurança mediúnica ou por falta de médiuns especializados nesse tipo de atendimento. Aí sim vem a anamnese, conhecer a pessoa para avaliar. Eu costumo dizer que esta anamnese é um exercício de uma oficina de escutatória, né? É uma oficina de escutatória em que a pessoa tem que aprender a ouvir o consulente, acolher o consulente e até fazer um acompanhamento, coisa que a maioria, 90% dos atendimentos que existem por aí, mesmo na área da apometria, não fazem. As pessoas não têm tempo, querem resolver igual o SUS espiritual e resolver problemas e depois que termina a sessão em si, que a sessão termina, o consulente é abandonado e ele segue o seu caminho e vai atender outro. Então você não sabe se a sessão dita apométrica funcionou ou não. Eu estou falando aqui com vocês de um trabalho minucioso e com qualidade. Existe algum caso em que determinada urgência do trabalho, do tratamento, é indicado para a pessoa passar pela apometria, mas quando isso é indicado, os espíritos já avaliaram com antecedência. Então, para a maioria dos médiuns, às vezes pode parecer que é precipitado, mas em alguns casos, a depender da tarefa, a depender da posição que a pessoa ocupa, digamos assim, nessa hierarquia espiritual do trabalho, aquele caso é indicativo de passar, às vezes, à frente de outras pessoas. Mas nada assim apenas confiando na intuição pura e simples, mas de uma avaliação minuciosa. Então nós vamos ver que há uma necessidade da formação de pessoas para escutar e acompanhar o consulente. Isso, como qualquer atendimento médico, terapêutico, você precisa ter esse momento da anamnese. Então, eis então a grande chance de escutar sem fazer juízo, sem julgar se a pessoa está certa, se ela está equilibrada, desequilibrada. Numa oficina de escutatória, você apenas pega os relatos do que a pessoa está reclamando, para que isso possa ser analisado se é ou não caso para indicação de apometria. Muita gente chega, e eu enfrento isso até no consultório terapêutico meu, as pessoas já chegam achando que tem um diagnóstico e já tem até a receita para os seus males. E eu costumo confrontar a pessoa, se você já tem o próprio diagnóstico e a própria receita, por que você está mal assim? É sinal que a sua teoria de diagnóstico e de solução está equivocada, né? Primeiramente, é necessário que o trabalhador, o dirigente ou a pessoa que vai conversar com o consulente, ela tenha conhecimento sobre espiritualidade sem excessos. O que é isso? Tem gente que tem mania de espiritopatia, né? Espiritopatia é aquilo que tudo é uma patologia espiritual. Aí a pessoa está com dor de cabeça, influência energética espiritual. A pessoa está sentindo mal, sentindo que parece que vai desmaiar, que está sem energia. Cuidado que tem obsessor e já põe na apometria. Não. A pessoa que vai escutar, ela vai fazer uma série de perguntas, vai ouvir a pessoa sem dar julgamento, sem fazer julgamento imediato. E esta pessoa, esse terapeuta espiritual, ele precisa ter um pensamento mais limpo possível de interferências estranhas à realidade espiritual. De preferência que essa pessoa tenha uma formação na área terapêutica, né? Ou terapia holística, ou psicologia, ou alguma coisa. Mesmo assim, se for uma pessoa dada a excessos de misticismo, temos que ter cuidado com o juízo dela. Porque nós temos que ter muito em mente que existem problemas que não são de ordem espiritual, podem ser de ordem apenas energética. E se forem energéticas, não precisa de apometria, né? Precisamos, então, de uma outra abordagem.
ou então uma apometria de caráter energético, sem fazer abordagem espiritual. Existem outros problemas que são de origem física ou também comportamentais. A pessoa vem tendo um comportamento padrão, repetitivo, ao longo do tempo, e isso vai formando no psiquismo da pessoa uma egrégora. Egrégora significa a união de formas, pensamento, de vários pensamentos do mesmo teor, da mesma energia, da mesma intensidade e da mesma patologia energética. Ou seja, ela vai jogar para o corpo físico o resultado daquilo que é a própria formação da egrégora, né? Se ela é uma formação daninha, se ela é tóxica, se ela é virulenta, isso vai passar para o corpo físico, ou para o sistema nervoso, ou para as glândulas da pessoa, mas vai descarregar na periferia orgânica o conteúdo dessas formas mentais, dessas formas pensamentos. Ora, se esta é uma realidade do consulente, então temos que ter uma outra abordagem, que seria de uma reorganização mental e emocional, com a natural transformação da pessoa, através de quê, gente? De posturas e muitas vezes até radicais, para que ela possa formatar o seu psiquismo num outro estilo de ação, num outro estilo de atividade, num outro estilo de comportamento. Aí eu pego essa pessoa e levo para a apometria quando o problema dela é comportamental, comportamento mental. Existe um outro tipo de problema que é a pessoa que vai consultar, que vai ouvir na escutatória o consulente, ele precisa estar atento, que são os problemas psicossomáticos. Existem muitas coisas no corpo físico que são materializações de questões psicológicas, emocionais, intensas. Existem pessoas, e olha que é uma grande maioria, quando você for conversar com os consulentes, você verá que mais de 60% das pessoas, segundo Joseph Kleber, beira a 75% diante das estatísticas espirituais, que são pessoas que estão profundamente, eu não gosto de usar a palavra desequilíbrio, mas pessoas que estão com oscilação emocional intensa e constante. Se você fizer um biorritmo da pessoa, dá para ver que em cada X semanas ou meses, ela tem repetição de pensamentos e emoções com causas diferentes, mas mesmo tipo de emoção, que joga para o corpo físico reações de diversas categorias. Inclusive, a maior de todas são reações alérgicas. O corpo nosso, ele fala, e o corpo interpreta o espírito. O corpo traduz a mente da pessoa. Encontramos com tais pessoas, então, muitas delas ou todas elas precisamos de um processo terapêutico intensivo, repetitivo, até que ela possa se refazer os pensamentos, e nós não entendendo disso, vamos jogar a pessoa onde? Na reunião de apometria, na reunião de doutrina, né? Vai doutrinar a pessoa para aprender 10 anos de Cohen, 10 anos de estudo de mediunidade, e a pessoa não vai melhorar, ela vai sair embirrada, enojada, porque esse processo vai só irritar a pessoa. Por quê? Ela sofre processos de depressão, com alguma ocorrência, ela sofre processos que, semelhante à bipolaridade, hoje ela está bem, amanhã ela está eufórica com alguma coisa, daqui a pouco volta ao normal, vai lá embaixo, volta de novo, é bem semelhante à bipolaridade, mas isso é uma oscilação entre energia yin e yang, então ela oscila com constância. Isso significa, existem doenças associadas a isso, não tem jeito. O organismo perispiritual, o organismo psíquico da pessoa e o organismo físico não aguentam uma tal intensidade e frequência de oscilações emocionais. Aí vem a irritabilidade com maior constância. Junto com a irritabilidade, nós vamos presenciar na pessoa também as questões ligadas à violência, que podemos ter a violência de vários aspectos. Tanto a violência física, se você der vazão, a pessoa se torna violenta,
Tem a violência consigo própria, que vai engolindo as coisas, o popular engole sapo. Isso faz com que o chakra laríngeo da pessoa fique imenso, começa a encher dessa energia que ela vai engolindo, engolindo. E isso lança para o corpo físico uma série de patologias, patologias psíquicas que são levadas ao corpo físico. Por isso a gente fala psicossomática, né? Somatiza tudo. Ela é levada também a um outro tipo de ação, que é a ansiedade constante. Qualquer coisa, qualquer situação é motivo para estar ansiosa, inclusive coisas boas. Esperando uma coisa muito boa acontecer, a pessoa fica ansiosa demais. Olha, o organismo vai jogar o quê? Esta irritabilidade, essa ansiedade, a primeira coisa que vai ocorrer, alergia. O corpo traduz o que está no psiquismo. A alergia é o primeiro sintoma da irritabilidade e da ansiedade que vai para o corpo físico. Aí você fala assim, tem espírito para perto e o espírito está causando isso e vamos fazer uma limpeza na apometria e isso, aquilo, outro. Não. Existe necessidade da pessoa ter um acompanhamento emocional, energético, terapêutico. Algo que ocorre também com frequência, que ainda dentro dessa psicopatologia energética, espiritual, emocional, são as diferenças do sono. Que isso, aliás, é o primeiro de todos os passos que ocorre quando a pessoa está com isso. E nós julgamos que isso é espiritual e não tem procedência espiritual. No processo energético, geralmente quando tem aberturas na aura, principalmente as aberturas no chakra frontal, no chakra laríngeo e aqui no plexo solar ou chakra umbilical, a pessoa começa a absorver formas mentais, formas, pensamentos e emoções de pessoas e ambientes onde ela entra em contato. Quando isso começa a ocorrer, então o que ocorre? Essa energia se localiza aqui nessa região do córtex cerebral, aqui na nuca e nos ombros. E é muito comum a pessoa ficar movimentando por um incômodo muito grande que ela traduz como se fosse dor. Nós, de um modo geral, qualquer incômodo a gente acha que é dor. Mas se você for analisar, não é uma dor física, é algo que está incomodando num outro nível energético. E isso afeta, primeiro momento, afeta o sono. Por quê? Esta energia que a pessoa absorve, que nós julgamos que é espírito, que não é espírito coisa nenhuma, é uma energia mental, que às vezes ela absorve, e muitas vezes eu tenho detectado isso através da bioeletrografia, muitas vezes é a pessoa que forma a própria condição dessa egrégora, dessa criação mental. Então, ela é a fonte e ela sofre o impacto. O que vai ocorrer? Imagine você, então, que a pessoa está com sono, com muito sono, aproxima-se o horário de dormir. Assim que ela deita, ela começa com a hiperatividade mental. Ou minutos antes de deitar, ela começa a agitar e ficar com a hiperatividade, pensando e pensando e pensando em várias coisas, e com medo disso acontecer, com medo daquilo outro. Então, quase que um processo de fobia, né? Mas ela começa com isso tudo. Quando ela consegue dormir, já se passou 2 horas, 1h30, tem gente que até 3 horas depois. Isso é o primeiro sintoma da contaminação energética. A pessoa é aquela que gera a própria criação mental e sustenta a criação mental, e essa criação mental joga, o que ela vai fazer? Toda criação mental, ela tem um teor de pensamento e de emoção. Pensem vocês, então, num formato semelhante a uma bolha de sabão. Do lado de fora dessa bolha de sabão é cheio de imagens conturbadas ou não. E dentro da bolha de sabão é cheio de emoções. Quando a pessoa cria isso, essa bolha de sabão explode e desce para o sistema nervoso. Onde ela vai atuar? Exatamente nas sinapses, na união das células. E ela começa a se alimentar da corrente elétrica que vem do cérebro via sistema nervoso e faz com que a pessoa fique mais ou menos mergulhada nessas criações mentais. Imagine você, eu vou usar minhas mãos aqui, que eu não estou com outro elemento, e também estou agitado, porque é um tema que eu gosto demais, e o José está aqui me atormentando, e tudo outro. Um mandando falar rápido, o outro mandar falar devagar. E aí eu fico no meio termo. Imagine que temos, então, o corpo físico, esta mão. Aqui está a mente. O normal seria estarmos mais ou menos assim, entranhados, quando estamos, né, nessa fase de acordados ou de lucidez.
Quando há essa contaminação e você cria esse elemento mental, né, o que vai ocorrer? Ele vai agir nas sinapses. Durante o sono, o normal, o esperado é que o espírito se desligue e vá o mais longe possível do corpo. Quanto mais distante do corpo ele estiver, mais sensação de descanso o cérebro terá. Mas, quando há essa contaminação através da energia mental, a pessoa se afasta, mas não tanto. E fica dentro ali daquele ambiente, ela fica mergulhada nas próprias criações mentais que durante o dia e a noite ela exala. E isso dá uma sensação para o corpo, para o cérebro, que a noite não foi boa, que a noite não foi suficiente para ela descansar, que ela pensou a noite inteira, viu coisa a noite inteira, sonhou a noite inteira, a sensação é que não dormiu, porque na verdade o espírito não se desligou totalmente, ficou ali próximo do corpo, o cérebro ainda ativo, não foi desativado, porque ele não foi para longe, o espírito não foi para longe, e a pessoa, então, fica mergulhada nas formas pensamento dela. Isso dá um acesso de irritabilidade durante o dia muito grande. Qualquer coisa a pessoa sai do sério, do normal. Ora, nenhum sistema nervoso foi programado para aguentar isso dia e noite. Uma outra situação que a gente julga que ser espiritual, e aí vai para a apometria quando não é que imagine você ainda na ação dessa forma pensamento, dessa forma mental e emocional, muita gente consegue dormir imediatamente, assim que deita, apaga. A gente fala em Minas Gerais que a pessoa capotou. Só que lá pelas 2, 3 da manhã, né, é a popular síndrome das 3 horas da manhã, a pessoa acorda por algum motivo, para tomar água, para qualquer coisa. Só que assim que ela acorda, ela já começa com o pensamento intenso de novo. 1000 coisas na cabeça, preocupações, tudo, e ela demora novamente a dormir. E uma das últimas coisas é quando ela dorme normalmente a noite inteira, mas acorda com o corpo moído, como se ela tivesse trabalhado, e o cérebro cansado, como se ela tivesse pensado no corpo físico e não fora dele, tivesse pensado a noite inteira, discutido a noite inteira, conversado a noite inteira. Olha, isso traz uma tensão para o sistema nervoso muito grande. E isto gera as doenças psicossomáticas. Aí começa a surgir no corpo, né, empolação, coceiras, começa a surgir sensações que a pessoa vai desmaiar, porque ela não conseguiu se refazer à noite. Uma noite, tudo bem, 2 noites, 3 noites, 4 noites, e vai por afora, a pessoa tem uma série de sensações. Ora, isto é para apometria? Não, isso é para terapia. A pessoa precisa de um processo terapêutico, uma reorganização emocional. A mesma coisa que na PNL a gente faz quando faz uma reorganização da profissão da pessoa. Por exemplo, eu tenho essa profissão, quero mudar de profissão. Quais passos? Primeiro, segundo, terceiro. A mesma coisa a gente fazer para organizar as emoções da pessoa. Por isso eu falei antes que a pessoa que vai fazer a escutatória, vai exercer a escutatória, precisaria ter algum conhecimento nesta área. Vejamos então, que eu falei muito resumidamente para vocês, né? Nós vejamos que os problemas que muitas vezes o consulente traz não são indicativos para a apometria. Inclusive tem gente que, a depender da intensidade e do tempo que a pessoa está à mercê dessas formas pensamentos, ela começa a ter até algum tipo de alucinação. Porque a forma mental, a forma pensamento, isso a gente ensina no curso de automagia, há como você construir uma forma pensamento e dar vitalidade a essa forma pensamento. Então ela vai parecer uma coisa palpável. Pois bem, as pessoas às vezes sem saber disso já fazem isso, dá vitalidade, põe emoção, põe energia na mesma forma pensamento indefinidamente. Ora, a pessoa começa a ter alucinações. A forma de pensamento já está mais ou menos materializada. E aí, como a pessoa está aqui, aí vê, passou um vulto perto de mim. Será que é espírito? Não, é a forma de pensamento que você está alimentando meses e meses e meses de vitalidade, da energia do seu ectoplasma, da energia do seu duplo etérico, da energia vital. E aí, ela está material, ela está passando perto de você no seu entorno. E a pessoa acha que é mediunidade. Será que é um obsessor? É o seu auto-obsessor, né? Digamos assim, você criou a forma mental
está agindo em cima dela. A apometria pode até ajudar, mas sem a pessoa ter se submeter a um processo de acompanhamento emocional, mental ou psicológico, a apometria não vai resolver isso. Então vejamos que essas formas vão produzir na pessoa uma série de reações. O Leonard Muller está gravando também, que isso vai ajudar a gente ainda para esse Master de Apometria, a respeito dos diversos corpos e das diversas sintonias em cada tipo de abrangência desses corpos. Isso vai ajudar demais para a gente saber até, quando eu estou com essa contaminação energética, qual forma pensamento e o que ela produz no corpo. Gente, é tão rico isso, a gente estudar, e você precisa estudar isso na anamnese, para poder indicar com precisão ao seu consulente qual que é o tratamento adequado. Isso é fantástico, porque, e é por isso que eu falo, talvez eu esteja falando aqui, não é nem presença de José ou de Arthur, não, é porque eu sou apaixonado por isto. Porque a hora que a pessoa fala, estou sentindo isso, você já, na hora você visualiza, a forma pensamento é esta que está gerando isso na pessoa. A pessoa, mas isso, estou com essa reação física assim, assim, você já associa. Essa forma pensamento, ela produz isso aqui. E aí você fala assim, poxa, a pessoa está procurando médico para isso. E o problema dela é esse. A pessoa está procurando apometria para isso. E o problema dela é aquele. Né? Dá para você ter imediatamente, quando você se debruça em cima do estudo das formas de pensamento. Isso é riquíssimo. Então você que vai se dedicar à escutatória das pessoas que procuram apometria, é bom você mergulhar a respeito desses temas. É necessário, então, que a pessoa que vai fazer esta escutatória, né, com o consulente não tenha pieguismos nem tendências a exageros, igual eu falei antes, a espiritopatias, né, que tudo é espírito. Ora, se eu não conheço a questão energética espiritual, eu vou achar o que é espírito ou o que é doença física. E aí, lembrando uma coisa que o Pai João de Aruanda está falando aqui agora comigo, de maneira, até agradeço a ele, que existe alguns tipos de patologias energéticas que, inclusive, produzem uma baixa resistência imunológica. Joseph Kleber fala da baixa imunidade energética, que é tão intensa a baixa imunidade energética, que se o indivíduo que está com isso for fazer um exame físico, vai surgir uma série de enfermidades que são de origem energética, mas já afetaram a pessoa a nível sanguíneo, a nível celular e a nível molecular. Então ele fala assim, alguns tipos de patologias energéticas conseguem agir a nível molecular. Primeiro porque nós já viemos do passado com tendências e comportamentos que acionaram a memória no nosso DNA. Então eu já vim com tendências a ter esta e aquela enfermidade. Essas tendências não significam que elas vão eclodir de um momento para outro, mas significa que elas já estão ali, mais ou menos próximas da programação sua, e o seu comportamento em várias áreas é que vai dar força para aquela programação vir à tona. Então, trazemos, então, a primeira tendência a nível do DNA. Depois nós temos a memória das nossas células, que são as memórias atuais, dos nossos comportamentos atuais. Então, a memória das nossas células é o resultado dos comportamentos desregrados da atual existência. Então, forma nossa memória celular. Às vezes a memória celular é tão forte dos nossos comportamentos, junto com o nosso natural medo de enfrentar as consequências, porque a gente sabe que X comportamento gera tal consequência, nós sabemos, mas a gente não fala, não expõe, mas tem aquele medo. Junta isso a força que é terrível, tenebrosa e forte sobremaneira da culpa. A culpa é tão forte que aciona a memória do DNA e aciona a memória celular. E o problema vem à tona no corpo físico. Joseph Kleber fala que, assim como existe a síndrome da imunidade, da imunidade adquirida, né? Ou que a gente chamaria talvez de AIDS, na minha palavra aqui, né? Que não é HIV, tá? HIV é uma coisa, AIDS é outra. Ele diz que existe essa síndrome da imunidade
energética, que é acionada pela memória celular, pela memória do DNA, através da culpa e do medo de enfrentamento das consequências. E isso joga para o corpo físico, as células sanguíneas chegam a traduzir isso em baixa imunidade da pessoa. Vai você fazer um exame, vai dar isso, porque você acionou a coisa. E por que muita gente, depois de um período longo, às vezes até curto, de enfermidade, consegue reverter completamente a coisa? Porque elas mudam o comportamento mental e o comportamento social. Elas imprimem uma nova memória nas células e as células passam essa memória para o arquivo do DNA. O corpo físico refaz completamente. Muita gente mesmo consegue se liberar de várias enfermidades graves, porque passam a fazer uma reorientação das células e do DNA, segundo Joseph Kleber fala. Ora, se eu sou uma pessoa que vou consultar, que vou ouvir o consulente cheio de pieguismos, de tendências exageradas a misticismo, e não conheço isso, eu vou jogar a pessoa na reunião de apometria. E não dou nenhuma orientação para ela. Ora, a pessoa em geral, quando ela está num processo de obsessão complexa, ela sempre precisa de um auxílio médico e um auxílio terapêutico. Não tem como. Porque a obsessão complexa, ela só vem à tona depois de anos e anos que a pessoa está num processo ou outro de obsessão. Ela começa com a obsessão simples, que é a simples aproximação e indução magnética, para a fascinação, em que ela não vê outra coisa a não ser aquilo diante dela. Essa fascinação pode ser com pessoas, com comportamentos, com coisas, com situações. Ela só vê aquilo o tempo inteiro diante dela, eu não consigo deixar de fazer isso, não consigo deixar de pensar aquilo. Ela fascina por aquilo. Depois vem a possessão, que é essa parte mesmo da obsessão complexa. Ora, quando chega ao nível de obsessão complexa, é porque o corpo mental, o corpo emocional, o perispírito e o duplo etérico já estão sobrecarregados. Então, o que nós entendemos? Que além de sobrecarregado, isso foi descarregado no DNA e na memória celular da pessoa. Eu vou atendê-la na apometria, quando é indicado para a apometria? Sim, mas ela precisa ao mesmo tempo fazer um processo terapêutico para desvincular as imagens mentais, aprender a reorganizar o pensamento. E isso é uma coisa que não é difícil de fazer, é minucioso, mas não é difícil, basta a pessoa ter vontade, nem boa vontade, ter vontade, e uma orientação adequada. Ora, como terapeutas do espírito, ou as pessoas que vamos entrevistar, fazer a anamnese da pessoa, entendermos disso ajudaria muito. Porque a gente pode sentar com a pessoa e falar assim, fulano, desculpa, não dá para passar a mão na sua cabeça. Agora você precisa entender se você vai mudar ou não, é o problema seu. Veja aqui onde está a origem dos seus problemas, aqui, aqui, aqui e aqui. E aí você deixa para a pessoa a bomba na mão dela. Não é você que vai curá-la. Você mostrou o problema. E você está falando assim, depende de você se vai reconsiderar isso aqui e reverter. Por quê? Se não reverter, fatalmente vai dar nisso aqui. Gente, e é certo, determinados comportamentos acionam esta memória e junto dessa memória vem a programação da enfermidade correspondente àquele tipo de atividade mental e emocional. Agora, eu ponho isso tudo na apometria, eu posso até indicar para a apometria, mas eu não posso abandonar o consulente. Eu tenho que fazer um acompanhamento antes, durante e depois. Dar suporte energético, terapêutico, emocional. Se a pessoa já faz esse suporte, eu posso alertar a pessoa. Às vezes não dá para você conversar no mesmo dia que faz o processo apométrico, porque a pessoa está tão alterada e qualquer coisa que você vai falar com a pessoa vai piorar o caso dela. Aí você deixa a pessoa suavizar um pouco, mas não tanto que ela desconsidere isto. Porque todo tipo de situação mental, emocional, espiritual e física vem porque nós temos comportamentos que abriram as portas para isso. Não tem outra coisa. A dificuldade nossa, eu falo nossa porque eu me coloco em primeiro lugar, é justamente a gente considerar e abrir o verbo conosco e sermos claros. Olha, gente, eu agi desse jeito.
não quero mais agir, mas eu não posso desconsiderar que eu fiz isso tem um teor energético daninho, nocivo e destruidor. Eu tenho que ter amparo, me ampara. Pelo amor de Deus, eu estou precisando de amparo, porque eu sei que isso aqui é determinado para mim. E às vezes os espíritos são tão, assim, consideram tanto a pessoa, que ao invés de pôr a coisa abertamente, ou de deixar a pessoa aberta para o que ela vai enfrentar, eles vão, não, deixa eu te preparar primeiro. Nós tivemos um caso na casa de Everilda Batista, há 5 anos atrás, nós estamos em 2018, exatamente. Há 5 anos atrás, em que o José Kleber, depois de uma reunião de ectoplasmia, alguma coisa assim, de tratamento, ele me chamou e falou assim, você tem que dar um jeito de ajudar esta pessoa. E era uma pessoa que não é do meu convívio direto, mas havia uma vez ou outra na sociedade. E eu acabei me aproximando do namorado dessa pessoa, falei assim, eu queria conversar com fulano de tal e tudo. Eu falei, eu vou promover. A pessoa demorou uns 5 ou 6 meses a aparecer. José falou assim, esta pessoa não está preparada, inclusive ela não está preparada nem para ouvir do médico o problema que ela tem. Ela vai suicidar nessa situação. Então vamos dar um amparo espiritual. Aí montamos, até eu convencer o Leonardo Moller a fazer uma reunião de amparo fora da reunião habitual, para trabalhar exclusivamente no campo mental, no campo emocional. E aí eu entrei e ofereci para a pessoa. Eu queria fazer um acompanhamento emocional. Você aceita? Como terapeuta, eu faço gratuitamente. A pessoa ainda demorou mais 3 meses. Aí começou o atendimento e preparando. Aí que eu fui entender o que o José falou. A pessoa, ela tinha certeza do que aguardava, né, em termos dos problemas da vida que ela havia plantado. Mas ela não tinha coragem nem de confessar aquilo. Ela não admitia verbalmente para si e nem para o terapeuta. E eu falei assim, está aqui, não é o médium, está o terapeuta. Então vamos conversar? Vamos. E aquele preparo lento, que foi mais de ano depois, e a pessoa começou a modificar, lentamente, modificou aqui e ali. Mas tem aqueles altos e baixos, né? O namorado convenceu a pessoa a novamente cometer os mesmos desatinos diante, a pessoa não teve força suficiente e aí veio a enfrentar as consequências naturais. Isso pode ajudar pela apometria, pode ajudar através do acompanhamento terapêutico, emocional, energético, mas depende da pessoa a programação que ela vai colocar na vida dela. Você não pode fazer nada quanto a isso. Você pode dar apoio, conhecimento, amparo, falar assim, vem aqui, vamos juntos. Se tiver de sofrer, soframos juntos. Se tiver de crescer, cresçamos juntos. Mas eu não vou cair com você. Eu não vou entrar em depressão com você. Eu vou tirar você da depressão. Você quer sair? Eu lembro muito de Everilda Batista, que falava com a gente assim, no jeitão dela. Se você cair no poço, meu filho, você fica sozinho lá. Eu não sou solidário na desgraça, eu sou solidário para tirar você de lá. Eu te dou a mão, jogo uma corda, coloco uma escada, mas compete a você subir. Eu não desço lá, porque eu tenho outros filhos para tomar conta. Se eu descer e ficar sofrendo com você, aí você deita na cama, aí eu fico deitado o dia inteiro na cama, em solidariedade à sua desgraça. Quem que vai pôr o pão na mesa? Quem que vai pagar as contas? Quem que vai, inclusive, pagar as suas contas? Então, se você quiser sofrer, sofre sozinho. Mas se você quiser sair do sofrimento, tem a minha mão, tem a corda, tem a escada, e a gente vai junto. Se você não quiser ir junto, fica para trás. Pois bem, no processo do consulente e do terapeuta ou do enfrentamento dessa realidade, nós precisamos, às vezes, ser até duros nesse sentido, de falar com a pessoa que aqueles tipos de comportamentos causam isso. Mas nós temos a solução. E nós temos uma solução que ela poderá participar desta solução. Porque também você não pode jogar desgraça indefinidamente, né? Fica descer um rosário de lágrimas para a pessoa. Você precisa conscientizá-la. Conscientizou? A pessoa, se não admitir que é doente, não tem cura. Como que você vai ter cura, vai ter solução, se a pessoa não acredita que tem um problema? Primeira base para solucionar qualquer situação espiritual, pela apometria, pela reunião de evocação, por uma reunião diretamente com os espíritos no tratamento de ectoplasmia, qualquer coisa que seja. Se a pessoa não admite que existe um problema, não há como existir solução. Admita, então, faça a pessoa ver, fazer um raciocínio e chegar às próprias conclusões. Chegou, a solução é esta. Nós temos como ajudar.
E os espíritos têm condições para isso. Recentemente, uma pessoa conhecida nossa, de São Paulo, falou que veio aqui em Belo Horizonte, há uns anos atrás, e que foi fazer uma consulta com Joseph Kleber ainda antes de funcionar a clínica holística. E Joseph falou com ele assim, olha, eu vou segurar um problema seu durante 10 anos. Nós temos condições de segurar. Nós vamos migrar do seu corpo inteiro para determinada região todos os problemas que podem existir a nível físico. Vou criar uma película em torno daquilo, mas isso tem uma validade de 10 anos. É o tempo para você se preparar. A pessoa falou assim, Robson, eu saí de lá com uma conclusão, eu tenho HIV. Ele pensou. E o Joseph Kleber falou assim, vou segurar isso para você. Aí ele falou assim, e agora? Mas eu não podia admitir, porque meu orgulho não deixava. Mas eu já saí com isso na cabeça. Aí disse que 1 ano e meio depois fez o exame, realmente tinha. Aí o médico pediu tanto de exame, ele falou assim, indetectável. Ele falou assim, Joseph Kleber, porque eu não tomei nenhum remédio para isso. Aí ele ficou e foi se preparando. Depois que o tempo inteiro passou, continuou ainda indetectável. Ele falou assim, então o que eu fiz? A partir daí eu comecei a eleger para mim um trabalho que eu ia fazer. Então ele mora numa região lá de São Paulo, não posso falar onde, senão acaba identificando o personagem. Ele falou assim, eu resolvi fazer uma coisa simples. Uma vez a cada 15 dias, eu saía para conversar com os moradores de rua e aí identificava qual daqueles moradores que eu saía para conversar que eu podia ajudar. Aí eu trazia ele dentro de casa, eu conversei com o pessoal lá do prédio, com o síndico, tinha um apartamento vago, eu dava para ele tomar banho, dava roupa, dava tudo, e conduzia esse para um trabalho, ou um trabalho profissional, ajudava essa pessoa. Comecei a fazer isso. Gostei, hoje eu tenho uma empresa de informática, e eu tenho uma parte da minha empresa que é somente para recuperar socialmente moradores de rua, dando profissão. Eu peguei e falei assim, e quanto ao vírus? Ele falou assim, não tive mais notícias. Eu falei assim, não, inclusive tive um filho, e o filho não tem nada, e eu estou convivendo tranquilamente com ele. Ele falou assim, mas isso porque houve uma contrapartida de mudança de comportamento. E aí deu condição do espírito fazer isso. Então o problema era o vírus? Não, o problema era o comportamento. É o comportamento da pessoa que era a doença. Ele mudou o comportamento, mudou a informação. É lógico que eu não estou falando que isso ocorre com todo mundo, tá? Mas com aqueles que realmente conseguem fazer uma mudança. Eu queria contar uma história para vocês que ocorreu com Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa tinha uma secretária que se chamava Ananda. Ananda não conversava de jeito nenhum porque ela pertencia à casta dos Brahmanes na Índia, que eram considerados a menor casta possível. Então, eles eram considerados por si próprios tão ínfimos que não permitiam conversar com as pessoas das outras castas. Mas essa Ananda acompanhava a Madre Teresa o tempo inteiro. E ela começou a fazer o trabalho com os pobres e tudo, mas sem falar. A Madre Teresa tentou vários anos fazer com que ela conversasse. Ela se considerava tão inferior que mal olhava nos olhos de Madre Teresa de Calcutá. Um belo dia, então, Ananda conversando ali, aliás, trabalhando ali onde ela estava, junto com os pobres, Madre Teresa recebe um pedido urgente para ir para Nova York, para a prisão municipal de Nova York. E ela, considerando tudo isso, ela pediu ajuda a algumas pessoas que patrocinavam e foi Madre Teresa, junto com Ananda, que não conversava, que não falava nada, né, por vontade própria, por imposição das próprias crenças limitantes da sua casta, foram para Nova York, porque Madre Teresa falou, eu tenho que ir acompanhada de alguém. A pessoa que eu mais confio, apesar de não comunicar, é Ananda. E Ananda era de um coração muito grande e, sobretudo, Teresa de Calcutá falava que ela era bela de uma maneira, de uma beleza tão estonteante, extraordinária, que não tinha como Ananda aparecer em um lugar e não ser chamada. Chegando, o prefeito da prisão municipal de Nova York, então, foi conversar com Teresa de Calcutá e mostrar para ela os problemas que tinham na prisão ali, porque, então, tinha pacientes que estavam contaminados com HIV e outros já com AIDS, e eles não tinham recursos naquela época
para solucionar a situação social ali dentro. E foi numa dessas vezes que Madre Teresa pediu às pessoas para se aproximar dela, que ela queria conversar e entender o processo. Um dos detentos se apaixonou por Ananda e queria o tempo inteiro quase que avançar na Ananda, não fosse a força moral de Teresa de Calcutá. Teve um dia que Teresa teve que voltar para a Índia e aí deixou Ananda a representando ali na prisão municipal de Nova York. E foi nesse dia, um dia após Teresa voltar, que Ananda conversando ali, andando no meio do pessoal, ela já sabia pronunciar umas palavras, porque ela considerava que os detentos eram tão bem ínfimos quanto ela, então entre si eles conversavam, mas ela não conversava com o prefeito da prisão municipal, porque achava que ele era superior. Um bate-papo bem restrito, o detento que se apaixonou com ela aproximou-se de Ananda com uma seringa nas costas e aplicou algo nas costas de Ananda. Ela parou imediatamente, fechou os olhos, e ele falou com ela assim: agora você pode ficar comigo, porque eu injetei em você o mesmo sangue contaminado que eu tenho. Então nós somos iguais agora. E Ananda virou-se lentamente para essa pessoa e falou assim: você se esquece de uma coisa. Nós sempre fomos iguais. Nunca fomos diferentes. Tem algumas pessoas que se esforçam para ser diferentes. Mas eu nunca fui diferente de você. É porque eu fiz uma proposta de vida e o homem da minha vida chama-se Jesus. E eu quero continuar servindo a este homem com quem me casei. E o detento, mais tarde, desesperado, ele foi mudado de prisão. Ananda, então, continuou seu trabalho. Até 10 anos atrás, mais ou menos, Ananda era objeto de estudo dos mais variados laboratórios de Nova York, inclusive foi para Frankfurt e foi para outros laboratórios da Índia, porque apesar de ter recebido uma quantidade grande de sangue contaminado com o vírus HIV, ela nunca desenvolveu o vírus. E aí, pergunta para ela, como que pode isso? Ela só responde, a força do amor. É a única coisa que eu tenho. E a única coisa que me protege. Isso significa que o comportamento das pessoas, a quantidade de amor que você coloca naquilo que você faz, e quando você faz brotando do coração, é a maior forma de imunidade contra quaisquer males físicos, energéticos, emocionais e espirituais. E nós precisamos fazer o consulente entender isso. O consulente da apometria, que é o amor por si próprio, o auto-amor, que exala como amor do mundo. Amor não é uma questão religiosa. Amor é questão de inteligência emocional, de fator de inteligência emocional e espiritual. Amar, mas não esse amor do jeito que as pessoas apregoam, que a gente nem sabe mais o que é, mas o amor considerando um amor a si próprio, de se enfrentar. Isto dá força para que o organismo espiritual, energético, eu estou falando do perispírito, do corpo mental, do corpo astral, o perispírito, corpo astral, eu estou falando do duplo etérico, estou falando do corpo físico, para que ele possa se renovar. Se a pessoa não se amar e nós não fizermos ela entender isso, em vão a gente vai ficando dando comando de apometria, porque isto não fará efeito duradouro. Porque a pessoa tem que criar a imunidade energética natural da sua alma. E isto você que está fazendo esse master de apometria precisa entender que precisamos nós, ao conversarmos com a pessoa, com o consulente, despertarmos nela essa tal responsabilidade consigo própria, com o universo, com as pessoas que estão ao lado, que ela possa se amar muito mais. E a quantidade de amor que vamos despertar nessa pessoa é que vai determinar os comportamentos futuros dessa pessoa. Que ela pode ter diante de si várias opções de desequilíbrio, mas ela vai falar, que bom que eu me amo. Eu me basto. Eu não preciso disso para ser feliz, eu já sou feliz. E aí, uma vez que essa pessoa desperta esse amor de tal grandeza, ela entra no estado de pacificação. E ao invés de ela ser a segunda escolha para os diversos desequilíbrios, ela irá escolher o que é bom para ela. Ela que irá eleger
aquilo que ela quer. Agora, se ela quiser eleger outros tipos de comportamentos, também temos que fazer entender, nesse processo de anamnese, de conhecer o problema da pessoa e o problema mental, energético, espiritual, psicológico, físico, ela tem que entender que nós somos escravos das escolhas, nós colhemos escolhas e não tem como a apometria evitar que a pessoa colha aquilo que escolheu.